Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar trazendo a palavra do Senhor. Antes de darmos início, eu gostaria de que vocês curvem as suas cabeças para nós podermos estar orando. Amados, intercessão é isso, é oração. É oração. Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Grandioso és Tu, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que abençoe a cada pessoa que está aqui. Pai, que cada coração seja quebrantado, Senhor. Para que, assim como na Tua palavra, Senhor, a palavra venha, Pai, e caia em cada coração como terra fértil, Pai, que venha germinar. Em nome de Jesus, Senhor, que todo empecilho, Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que eu venha sair de cena, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, e que não seja nada de mim, mas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho antes do início da palavra. Para que eu estava louvando com a pastora Adriana, eu me emocionei bastante, porque quando eu me converti há 13, 14 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi louvar. Foi ir para o Ministério de Louvor. Aí quando chegava no Ministério de Louvor, e a gente parava e a gente ficava orando. E aí do Ministério de Louvor, o pastor falou, olha, você vai fazer parte da intercessão. E eu já era diaconisa e tal. E assim, foi a primeira coisa que eu amava demais. Aliás, amo muito ainda louvar. E eu chegava na igreja 2 horas antes do culto. Chegava lá e já ajudava a pastora a limpar. E daí já ficava para o ensaio do louvor. Era eu e uma outra irmã. Nós nos revezávamos. E aquela ânsia do primeiro amor, né, amados? Quando a gente está namorando, a gente sempre fica com aquela ânsia de querer encontrar o amado, de querer ir. E assim é quando a gente começa a nossa vida com Deus. Você sempre quer estar naquela presença, quer estar ali junto, quer estar vivendo aquilo, E aí um dia eu me deparei com uma pessoa que disse para mim, você não sabe cantar. Uma pastora. Você não sabe cantar. O que você quer fazer ali? Você dá para você limpar a igreja, para você ficar na cozinha e tudo, mas você não precisa cantar. Para que você vai cantar? Não é para você ficar ali. E eu fiquei tão triste que a partir desse dia eu nunca mais cantei. E aí hoje aqui com a pastora Adriana eu me emocionei e passou um filme na minha cabeça. Mas porque eu sempre coloquei na minha cabeça que tudo que eu faço é para o Senhor. Eu nunca fui para louvar para as pessoas. Eu nunca fui para servir, nem para limpar a igreja, nem para ir para a cozinha ajudar a fazer, fritar o pastel para a cantina e tudo, para agradar ninguém. Mas pelo amor que eu tinha em servir ao Senhor. Tenho em servir ao Senhor. E faço isso até hoje. Não para agradar os pastores, apóstolos, nem ninguém. Mas porque eu amo servir ao Senhor. Eu amo estar na presença do Senhor. E é uma coisa que eu agradeço a Deus, que a chama do primeiro amor não se apagou. Não se apagou e eu creio. Em nome de Jesus, eu profetizo que a chama do seu primeiro amor não vai se apagar. Que a chama do seu primeiro amor vai se renovar. Como eu senti o frio na barriga, como se fosse a primeira vez que eu estivesse ali louvando, assim também a chama do seu primeiro amor não vai se apagar. Assim também como num dia, amados, a intercessão é tão maravilhoso. Você sente tanto a presença do Senhor a cada instante, o Espírito Santo te dando direção. E você fala, meu Deus,
será que sou eu mesmo? Será que é para me estar mesmo? Um dia eu me parei, os pastores não sabem disso ainda, viu, gente? Um dia eu parei lá em casa orando, falei, Senhor, será que é para mim fazer isso mesmo? Será que é para mim estar na intercessão mesmo? Eu acho que eu vou chegar para a apóstola e falar, apóstola, acho que essa intercessão não é para mim, não. E eu lá orando de madrugada, orei tudo, fui dormir. E aí o Espírito Santo me deu uma visão, onde estavam eu e muitas pessoas e um altar. E do altar a apóstola estava com as mãos erguidas, orando, intercedendo. E uma mulher que eu não a conheço, falando ao microfone, que os escolhidos iriam ser separados naquele dia. Não se preocupem, nem se atemorizem. E eu prestando atenção no apóstolo. De repente, veio várias luzes do céu. E aquelas luzes começaram a tocar em algumas pessoas e a luz tocou a minha cabeça. Quando a luz tocou a minha cabeça, minhas vestes mudou. Quando as minhas vestes mudou para um blazer vermelho. E a luz escrevia intercessão no peito do meu blazer. E aí eu vi alguns pontos vermelhinhos assim, ó. E muitas pessoas clamando a misericórdia de Deus, chorando, pedindo perdão para Deus, queria mudar, que ele queria ser escolhido, que queria mudar, ia mudar. E eu fiquei assim, em choque. E eu ficava gritando ao pastor Maurício para ele vir me ajudar e saber o que estava acontecendo naquele lugar. E eu vi assim, aqueles pontinhos vermelhos, um longe, e a multidão prostrada no chão, pedindo perdão a Deus. E eu acordei naquela mesma hora, assim, parece que eu tinha levado um choque. E eu ajoelhei e pedi perdão ao Senhor, por duvidar um instante do que o Senhor tinha para mim. Porque às vezes, amado, nós ficamos assim, fala, Senhor, eu não sou nada. Mas não sou eu, não é diaconisa Marisa, não é diaconisa evangelista Patrícia, é o Senhor. Não somos nós, não somos nada. Mas é o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor. Amém? Então, a partir daquele dia, não faz muito tempo não, tá, Márcia? Tem uns 2 meses, viu, pastores? A cara da apóstola. A partir daquele dia, eu tive a plena, absoluta certeza do que o Senhor tem para mim. Muitas vezes nós duvidamos, será que eu tenho que estar aqui? Será que eu tenho que estar na direção de alguma coisa? Será que isso é para mim? Acho que não é não, acho que eu que estou querendo, não é o Senhor. Eu que estou querendo. Muitas vezes a gente acha que é a vontade nossa. Não, eu que quero ficar aqui. Não, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Pergunte ao Senhor. E Ele vai te responder. Assim como Ele me respondeu, o Espírito Santo falou comigo e Ele me deu a visão em sonho. Ele vai te responder. Assim como Ele me respondeu, Ele vai responder a cada um de vocês. Se você tem dúvidas, se você se acha fraco, se você acha que você não é capaz, que você não é para isso, que você não nasceu para isso, ei, tem uma coisa para te falar. Deus está te vendo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe cada detalhe daquilo que você está passando, do que você está sentindo, do que você está vivendo. Aquilo que está mais em oculto no teu coração, Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Eu quero que você pergunte para o seu irmãozinho da direita ou da esquerda. Faça essa pergunta para ele, se ele crê em milagres. O que é um milagre? O que é um milagre, né? Na quinta-feira, nosso pastor Maurício,
ele falou grandemente sobre fé, o ato de fé, né? E a incredulidade. E agora eu pergunto para vocês, o que é um milagre? O que é milagre? O que conseguem descrever por ser um milagre? Eu pesquisei o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, uma intervenção sobrenatural. Muitos vão buscar seus milagres batendo de porta em porta. Olha, eu vim aqui na IBCC. Ai, não consegui meu milagre. Vou lá na outra. Ai, eu vou na Batista Nacional. E vou na outra, e vou na outra, e vou na outra. Mas não é a igreja. É você. Enquanto você não se abrir para Jesus, você não vai encontrar seu milagre. Que a pastora Adriana estava aqui ministrando. Muitos estavam dispersos. E muitas vezes essa hora o anjo está ali, ó, passeando com a tua bênção. Você está aqui, ó, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando no que está acontecendo, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer amanhã. E o anjo, ó, passou. Amados, amanhã a Deus pertence. Vamos viver um dia de cada vez. E eu creio que o Senhor tem milagres para você. Milagres no casamento, na saúde, na vida financeira. Milagres para cura de qualquer enfermidade. Milagre para o seu emocional. Milagre para todas as áreas da sua vida. Mas depende de uma ação sua. Romper a multidão. Romper a multidão. Não é fácil, né, amados? Mas quem é a multidão, irmã Grazi? Quem é essa multidão? Nós estamos aqui, a igreja nem está tão multidão assim, que às vezes quando a gente vai em determinado lugar que tem muita gente, às vezes a gente precisa ficar se apertando. Que multidão é essa? Essa que está aqui, ó, dentro de você. Tem muita gente aqui que precisa romper essa multidão. Essa multidão que é difícil de romper. Que multidão é essa, irmã Grazi? A multidão do orgulho, da soberba, da falta de perdão, de algo que aconteceu no passado que te segura, de um trauma que você não consegue superar, de um sentimento de abandono, de um sentimento de rejeição. Tudo isso são multidões. Multidões que nós temos que romper. E hoje, Jesus diz, rompa a multidão. Rompa a multidão. Nós nunca podemos esquecer que a fé gera milagre. Se eu sei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, pode me curar. Então, por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo romper a multidão e chegar até Ele? Eu preciso romper essa multidão. E eu trouxe 2 milagres que o Senhor Jesus fez. E que nos 2 milagres estavam a multidão presente. Só que essa multidão era multidão de pessoas. Trazendo para a nossa vida hoje, nós vamos romper a multidão que nos aprisiona, em nome de Jesus. Eu gostaria, pastor, que o Senhor colocasse para mim Marcos 5, 22, a ressurreição da filha de Jairo. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e impõe suas mãos sobre ela para que seja curada e viva.
Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Pastor, o senhor pode ir para o 35 já? 5:35. Quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informara: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre, se acabou tudo. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estáis em alvoroço e pranteis? A criança não morreu, mas está dormindo. A todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Até aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem de posses. Era um homem que tinha status na sociedade. Naquela época, o chefe da sinagoga, ele tinha status. Ele tinha tudo, mas nada do que ele possuía conseguiu curar a filha dele. Nada. Nem o status, nem o dinheiro, nem a situação, nada. Nem aquela honraria de dirigente da sinagoga conseguiu, em um instante, ajudar a filha dele. Mas ele sabia que Jesus ouvia falar de Jesus, conhecia Jesus, presenciou Jesus fazendo milagres, e ele não hesitou nem um minuto em ir atrás de Jesus. Eu imagino que quando ele estava indo lá atrás de Jesus, tinha aquela multidão, porque Jesus estava indo, e sempre rodeado de multidão. Ele teve que romper aquela multidão para falar com Jesus. Da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue também se levantou, rompeu a multidão para tocar nas orlas de Jesus e receber o seu milagre. Assim também Jairo também teve que ir, romper a multidão para falar com o mestre e implorar para que ele vá, porque ele tinha certeza que Jesus era o único que podia curar a filha dele. Jesus não sabia que a filha de Jairo estava morta? Sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Uma coisa ele disse a Jairo: não tenha medo. Ou seja, olhe para mim. Não ouça o que dizem. Não ouça o que o mundo diz. Não ouça ou não se atemorize pela situação que você está vivendo. Olhe para Jesus. Não tenha medo da situação. Como eu disse, nós somos carne. Às vezes nós, na hora que recebemos aquela notícia, passamos por aquela situação, nós baqueamos. Mas balançamos, mas
para ficar ali firme e olhar para Jesus. Se Jesus não tivesse ali, e ele não tivesse encontrado Jesus, e ele tivesse achado que o dinheiro dele, ou a força que ele tinha, o poder que ele tinha ali naquela cidade ia adiantar alguma coisa, ele tinha perdido a filha dele. Ele tinha perdido a filha dele. Jesus não esquece de ninguém. Jesus não esquece de você. Jesus não esquece de mim. Você pode achar que por uma situação que você está vivendo, que Jesus esqueceu, pela tamanha angústia, deprimido, ansioso que você pode estar se encontrando por uma situação que você precisa resolver, por algo que está tirando o teu sossego, por um problema na família, uma enfermidade, por uma situação que você precisa resolver. Jesus sabe. Jesus vê. Tenha calma. Jesus está te vendo. Quando ele vê, o ambiente muda. Mas quando eu aceito. Porque quando eu não aceito, realmente eu vou passar 10, 15, 20 anos na mesma situação. Se eu não me abrir para que o Espírito Santo entre e arranque todo esse lixo que te incomoda, realmente, você vai ficar do mesmo jeito. Infelizmente, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Jesus, ele não é indiferente. Às vezes, é igual o professor. Quando nós estamos passando por provas, o professor tem que ficar quietinho lá. Mas, observando a turma atentamente. E a mesma coisa nós. Quando nós estamos passando por provas, às vezes você fala, Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, ele não é indiferente. Ele não é como nós, que somos indiferentes. Nós somos uma geração onde passamos por pessoas, estamos ao lado de pessoas que estão chorando, passando por problemas, e nós somos indiferentes. Às vezes a pessoa do nosso lado, às vezes a pessoa que naquele momento ou está passando por uma situação, ou é ela com ela mesma. Nós somos indiferentes. Pessoas que muitas vezes estão passando fome. Pessoas que muitas vezes precisam de um ombro amigo, precisam de uma oração. Às vezes eu sei, a pessoa fulano de tal precisa de oração. Tá bom, depois eu oro. Mas ela precisa naquele instante. E depois eu oro, depois eu faço, depois eu vou, depois eu compro um sacolão para ela e depois, porque primeiro as minhas coisas, a minha casa, os meus compromissos. Isso é ser indiferente. A mesmo jeito que eu passo com o meu carro e paro, e se tem uma pessoa pedindo, você me arruma um dinheiro que eu estou com fome. Eu tenho dinheiro, eu falo, não tenho hoje, moço, Deus te abençoe. Eu já fiz isso, amados. Eu já fiz isso. Um senhor estava no sinaleiro, vendendo paçoca. E eu tinha dinheiro na minha bolsa. Passei por ele, moço, eu estou morrendo de fome. Será que a senhora podia me dar um dinheiro? Eu falei, moço, eu não tenho dinheiro, mas Deus te abençoe. Eu dei 2 passos para o senhor, falou, volta e dá o dinheiro. Na hora, eu voltei e falei, Senhor, me perdoa. Eu voltei, aqui o dinheiro. Não, mas eu não tenho troco. Eu falei, não precisa do troco, não, pode levar. Então, assim, nós somos indiferentes. Por quê? Porque nós estamos preocupados conosco, com as nossas coisas, com a nossa conta, com a nossa dívida, com a nossa família, com o nosso celular, com a nossa rede social, com nós. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Porque ele não é indiferente. Ele sabia de tudo, ele sabia que a filha de Jairo estava morrendo, ele sabia que a mulher do fluxo de sangue estava ali. Ele sabe de tudo. Nós que achamos que escondemos de Deus. Lê do engano. O Espírito Santo puxou minha orelha na hora. Na hora. Lê do engano. Saber que nós
enganamos a Deus. Você não está no mundo, você está em Jesus. Diga isso para o seu irmão. Você não está no mundo, você está em Jesus. Amém? E agora nós vamos para o segundo milagre. O segundo milagre é o filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11. Pastor, Lucas 7, 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu e, aproximando-se, tocou na esquife. Então, os que a carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Aleluia. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo. Até aí, pastor. 2 milagres. 2 milagres. 2 pais indo, um desesperado em busca de ajuda para que a sua filha não morresse, mas a sua filha morreu. A outra, viúva, sozinha, indo enterrar seu único filho. Eu não imagino a dor que esta mulher estava sentindo. Ela já havia passado por aquele lugar. Ela já havia feito esse trajeto. Ela já havia saído daquela cidade porque o cemitério era fora da cidade. Ela já havia feito todo esse cortejo para enterrar o seu marido, que era o seu provedor, que era que cuidava dela, que provia na casa, porque era do costume judeu. E ela agora estava fazendo o mesmo trajeto, mesmo caminho para enterrar seu único filho. Eu fiquei pensando, tentando apenas imaginar o tamanho da dor dessa mulher. E a mulher não tinha mais esperança, porque aos olhos humanos a morte é o fim de tudo. Acabou, não tem mais esperança. Ela não tinha mais possibilidade alguma. Ainda eu creio que o inimigo ainda falava assim aos ouvidos dela, ó, ficava martelando na cabeça dela, dizendo: tá tudo acabado. Acabou, hein? Agora é o fim para você. Não tem mais marido, não tem mais filho, ninguém vai cuidar de você. Não tem mais nada. É o fim para você. E quando ela estava se sentindo assim, ela encontrou quem? Jesus. Jesus. Eu creio que Jesus já saiu de onde ele estava, sentindo a dor desta mãe. Tamanha dor que aquela mulher estava sentindo. Eu creio que quando Jesus falou para os seus discípulos: vamos para Naim, ele já sabia de tudo. Ele não é indiferente, ele sabe de tudo que está acontecendo conosco. Tudo. E quando ele chegou àquela mulher e disse a ela: não chores. Todo mundo ficou olhando e falou assim: homem, como a mulher acabou de perder o filho, viúva, vou falar para ela não chorar. Podia falar:
sinto muito, mas a gente pode ajudar em alguma coisa. É o que os olhos humanos vê. É aos olhos humanos o que nós podemos fazer. Dar o nosso ombro amigo, ajudar com algo. É isso, que somos limitados. Mas na frente dela estava Jesus. Jesus. E Jesus disse a ela, não chores. Não chores. Quando ela estava saindo da cidade, Jesus estava chegando. Jesus sabia que naquele instante ela ia passar ali com aquele cortejo. Jesus sabia de toda essa tradição. Jesus sabe de tudo. O judeu não podia tocar no morto, não podia tocar nenhum tipo de utensílio do morto, significa impureza. Mas Jesus tocou na esquife e parou o cortejo. Parou o cortejo. Jesus chegou, o cortejo parou. Jesus foi à casa de Jairo e parou a cerimônia. Quando Jesus parou o cortejo, todos ficavam, mas como que esse homem pode fazer isso? Tocar, ele não sabe que não pode. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo e disse, ela dorme, eles zombaram de Jesus. Jesus não olha as circunstâncias. Ele não olha circunstâncias. Ele não olha, é impossível para mim. Realmente para nós é impossível porque somos limitados. Somos nada. Jesus disse àquele jovem, levante. Levante. A mesma coisa que ele disse para aquela menininha de 12 anos. Menina, levante. Porque a palavra de Jesus traz a vida de volta. A palavra de Jesus, ali, a presença de Jesus parou um cortejo e parou uma cerimônia. As duas indicando que estava tudo perdido e acabado. Indicando que as situações não tinham mais jeito, porque era a morte. Sim, para nós não tem mais jeito. Mas a palavra de Jesus trouxe a vida. A presença de Jesus mudou a situação. Mas a palavra de Jesus trouxe a vida. Tanto para o jovem quanto para a menina. Aquele pai que estava desesperado, com aquele sentimento de impotência, sentiu alegria novamente. E aquela viúva, desesperada, que não tinha perspectiva nenhuma mais, Jesus trouxe alegria de volta para ela. Jesus trouxe o que ela tinha de mais importante na vida, seu único filho. Jesus trouxe a alegria de viver novamente para ela. E assim como Jesus estava passando pelas multidões, a presença de Jesus mudou as situações, Jesus está aqui, presente. Jesus está presente aqui. Jesus se faz presente neste lugar. É porque eu estou falando? Não. Não é porque eu estou falando, é porque eu creio. E hoje, eu creio que Ele se faz presente na vida de cada um que está aqui. E eu creio que assim como na vida da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, que nem nome a palavra dá para ela, mas só por ela ser viúva, ela já carregava este peso. Jesus trouxe vida para eles.
A palavra de Jesus tem poder para todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. O nome dele é sobre todo nome. Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. As mãos de Jesus estão estendidas para você, para esse processo que você está passando, para essa situação que você está passando, para isso que você diz que não tem mais jeito, para essa situação que te oprime, que te deprime, a situação com seus filhos, a situação com a sua família, financeira, qualquer tipo de situação, Jesus sabe. Mas depende de quem? De mim? De você? Jairo, com toda a pose dele, ele teve que se quebrantar para buscar aquele que, o único que poderia ajudá-lo. Dependeu dele. Ele teve que se quebrantar e romper a multidão para chegar até Jesus. Jesus viu que Jairo se quebrantou. Saiu desta pose, arrancou essa pose dele e foi quebrantado pedir misericórdia, que ele ajudasse a filha dele. E ele sentiu a dor daquela mãe que creio que nem falar mais não conseguia. Mas o coração daquela mulher, Jesus conhecia. E Jesus viu. Assim como ele conhece cada coração. Cada coração. E para terminar, Salmo 37, versículo 4 e 5, pastor. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Jairo confiou em Jesus. Quando Jesus disse para ele, acalma-te. Acalma-te. Quando a mulher confiou em Jesus, quando ela sentiu, eu creio que quando Jesus falou com ela, não chores, ela já sentiu um alento tão grande no coração dela. Ela sentiu e ela confiou naquele não chores. E Jesus fez um milagre na vida dela. E Jesus fez um milagre na vida de Jairo, da filha de Jairo. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Não se esqueça, Jesus está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Porque sou eu que estou falando? Não. Desde o início, louvores e tudo, nós conseguimos sentir a presença do Senhor. Mas como que a gente faz isso, irmã Graça? Abrindo o coração. Abrindo o coração. Jesus muda qualquer situação. Basta você. Você está disposto a romper essa muralha, essa multidão que te cerca? Você está disposto a quebrantar? A romper essa muralha? A romper essa multidão que te cerca e te acompanha há décadas? Que você não consegue romper? Hoje Deus tem uma nova história para você. Ele tem um renovo para você. Da mesma forma como ele disse, levanta, tanto para a filha de Jairo, quanto para o filho da viúva, ele diz para você, filha, filho, levanta, rompa essa multidão. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pare de ficar olhando os homens. Olhe para mim. Assim como ele disse para Jairo, não ouvi o que as pessoas disseram sobre a filha dele, mas para que ele confiar em Jesus. Assim também o Espírito Santo diz para você, pare de ouvir o homem e confie em mim.
Pare de ouvir o homem e confie em mim.